Muito obrigado aí por nos receber com tanto carinho. E o tema de hoje é bem interessante. Você é um salvo? Muitas pessoas se questionam, nos perguntam: como eu sei que eu estou salvo? O que é ser salvo? Isso é um grande mito, né? Porque nós estamos acostumados que nós tínhamos que buscar a nossa salvação, que nós tínhamos que fazer muitas coisas para sermos salvos. E aí, quando a graça chega a nós, ela nos apresenta um outro contexto, né? Uma outra forma de nós enxergarmos isso. Então, hoje nós queremos falar sobre isso. Você é um salvo? O que é ser salvo? Aí é que é a questão, né? Sempre nos foi ensinado que nós temos que vir a esta terra e buscar a salvação eterna. E, analisando os contextos bíblicos, nós vemos que salvação na Bíblia é uma outra coisa, não tem nada a ver com eu ter que me converter a cada dia para ser salvo, ou eu buscar a minha salvação, e se eu não buscar, eu vou para o inferno. Eu tenho quase que uma convicção na totalidade do meu entendimento que 90% das pessoas que estão dentro das igrejas não são salvas. Confessaram a Jesus, dão dízimo, tomam santa ceia, mas não são salvas aonde, minha esposa? Na mente. Porque esta é a salvação que se deve ter. A graça salva sim. Na verdade, é metanoia, entendeu? Um novo entendimento, é né? o entendimento. Quem é de Cristo, entendendo ou não, conhecendo ou não, na graça ou não está. Ela, na verdade, ela é um salvo desde antes da fundação do mundo. Só não sabe. Ela tem a vida eterna. A diferença é o seguinte, é ter a vida eterna e ser um salvo. Ter a vida eterna independe de você entrar na igreja, independe de você fazer parte de uma comunidade. Quem veio da vida eterna, quem veio de Deus, tem que retornar para Deus. É eterno. Ter vida eterna não é estar dentro da igreja. Isso é uma grande mentira, sabia? Sim. As pessoas dizem que para você ser salvo, para você ir para o céu, que é assim que eles falam, você tem que cumprir ali um ritual, uma cartilha, né? Você tem que primeiro levantar a mão, você tem que aceitar Jesus, você tem que entrar numa igreja, mas não é só isso. Lá dentro você tem que fazer um monte de coisas. E mesmo você fazendo esse monte de coisa, você ainda tem que se manter naquilo. Entende? Que se você desviar, como eles falam, você também vai para o inferno. Só que a graça, ela nos traz uma novidade de vida. Ela nos traz um novo entendimento, sabe? Uma salvação na mente, no intelecto, na forma de você ver, de você entender o que é a salvação em graça. A salvação espiritual, nós achamos que o irmão ali é salvo, que o outro é salvo, pelo proceder, pela forma, pela conduta, mas a salvação eterna, só quem sabe, meu amor, é Jesus, né? A gente não pode assegurar com veracidade, assim, não, aquele homem ali é salvo. Eu estou falando de salvação eterna. Aí é com Deus e com cada um de nós, é individual. Mas a graça, ela nos traz uma salvação na mente. Muitas pessoas têm um conhecimento da graça e não está salvo. Essa questão de salvação eterna, isso não existe, tá? Porque, veja bem, se eu te salvo do perigo, é porque você estava correndo perigo. Se um bombeiro apagou o fogo de uma casa, salvou aquelas pessoas do incêndio, é porque houve um incêndio. Para Jesus me salvar para a vida eterna, eu estava perdido. Mas veja bem, quando você entende a graça de Deus, você não entende que você é um espírito que veio de Deus e se revestiu de carne? Então você veio de lá. Se você veio de lá, ele te salvou de lá? Não. Tudo o que se diz respeito à salvação é no plano físico, que espiritualmente você já veio da eternidade. Tu não te lembravas. Lembra o que ele disse a Jó, minha esposa? Ele disse, aonde estavas tu? Se referindo ao homem espiritual. Aonde estavas tu quando eu colocava o fundamento da terra? Ora, então significa que espiritualmente Jó já estava na eternidade. Se ele estava na eternidade, ele já tinha
já teve e terá a vida eterna. Então, quando a pessoa diz assim, será que aquele cara é um salvo? Um salvo de quê? Porque eu estou terminando um estudo, a minha esposa nem sabe. Tá? E a pergunta é, você é salvo pela graça? Interrogação. Claro que não. Eu não sou salvo pela graça. A graça me salvou de quê? Não, eu vivo em graça, é diferente. Quem foi salvo pela graça eram os judeus, que viviam debaixo das obras da lei, e o favor de Cristo, Cristo os favoreceu, cumprindo a toda a lei para eles. Eles não mereciam, e Cristo, tetelestai, cumpriu a lei no lugar. Agora, eu não. Eu já nasci sem lei nenhuma. O favor imerecido pelos judeus me atraiu, me enxertando. Nós estávamos sem Deus no mundo. Então, a salvação a que este programa hoje se refere é a salvação na mente, a metanoia. É o que diz aqui Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha só o que está escrito. E não vos conformeis com este século de Paulo, mundo atual, né, deles lá, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que se experimente a boa, a perfeita e a vontade da graça de Deus. Enquanto ele não sofrer esta metanoia, ele vê Deus injusto, por que eu estou sofrendo isso? Porque são essas perguntas oriundas de quem não tem um entendimento que a carne é apenas um veículo por meio com que o espírito se move. O espírito, você pode estar sem braço, o espírito dentro desse corpo está cumprindo um propósito de forma imperceptível pela sua natureza humana. Para Deus não importa o que Deus entende como o Pai dos Espíritos, é o beneplácito da sua vontade que esse espírito está fazendo por meio do corpo. Pouco importa. Quer ver uma coisa que eu tenho dado exemplo? Olha só, eu tenho um carro. Qual é mais importante? O carro, embora eu cuide, eu pague imposto, vejo um amassado conserto, vejo a parte elétrica. Agora, qual é mais importante? O veículo ou a vida que vai ali dentro? A vida. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se o carro amassar, furar o pneu, embora eu tente ir arrastando com ele, o que tem que ser preservado não é o que está dentro? É assim que Deus vê. O que é mais importante é o espírito que está dentro de você, cumprindo o propósito de Deus e não o contrário. E a gente vai se ferindo, né? Vai reclamando com Deus, vai vivendo uma vida amarga. Ontem minha esposa estava conversando, um jovem que tirou a própria vida, deu um tiro, porque foi assaltado, levou um tiro, ficou tetraplégico. Então, para ele foi o fim da vida. Olha, se ele acredita que a vida dele esperava em Cristo somente nas coisas seculares, então ele se tornou o mais infeliz de todos os homens. Salvação é aqui na mente. Não adianta estar dentro de uma igreja, tomando Santa Ceia, dando dízimo e ainda não entende bulufas daquilo que Deus tem para cada um de nós no processo da existência humana. A graça causou uma renovação. Nós éramos de um jeito e a graça veio e nos modificou, nos transformou, né? E quando essa transformação chega, ela é notória, porque as pessoas começam a observar que você fala de uma outra maneira, que você age de uma outra maneira, que você já não vive mais com terror, com medo, sabe? Você não se esconde mais, você parece que a tua luz brilha. As pessoas começam a ver o brilho de Cristo em você. E só a graça traz esse conhecimento pleno. Essa coisa assim, clara, sabe? Que você não fica com dúvida. Às vezes nós que estamos em graça, às vezes conversamos com alguém ou alguém fala alguma coisa perto de nós, conosco, com vocês aí, é tão fácil para nós identificarmos, né? Ontem mesmo nós fomos ao mercado e nós encontramos um irmão em Cristo que ele tinha uma fala muito boa, você vê que ele tinha até alguma coisa que o Espírito já estava trazendo a ele, mas que ele ainda não tinha, e nós como temos é fácil. Aí depois nós comentávamos, poxa, glória a Deus, né? Ele já chegou até aí.
Mas Deus é que vai dando esclarecimento. A gente só fala, anuncia. Então você vê que ele não era um salvo, ele tinha entendimento sem conhecimento, ou conhecimento sem entendimento. O salvo na mente, essas duas linhas têm que andar paralela, entendeu? Já viu aquele fio que ele é paralelo, que ele vem colado? Aquele fio, ele não pode estar um para lá, outro para cá, entendeu? É um fio chamado paralelo. Essas duas linhas têm que andar juntas, paralelamente. Não adianta você ter conhecimento e não entender nem aquilo que você conhece. Por um outro lado, não adianta você entender sem conhecer. Entendi, entendeu? Troca o fio. Qual? Entendeu? Então a graça de Deus é isso. Salvação na mente é você conhecer e entender. Embora ele tinha um entendimento, ele não tinha conhecimento sequer. Estava como Apolo. Apolo era eloquente, pregava, falava, mas era Priscila e Áquila que tinha o conhecimento e entendimento, andando paralelo. Então você vê, existem pessoas que estão dentro da igreja, com cara de igreja, com formato de igreja, mas eles não são salvos na mente, não conseguem ter equilíbrio. Por outro lado, quando você vem para a graça de Deus, você vê pessoas totalmente desequilibradas nas suas emoções, tomando os pés pelas mãos, usa a sua carne de forma desenfreada. Ela conhece a graça de Deus, mas ela não entende que o proceder deve andar alinhado. Então, ser salvo na mente não é você se permitir ser escravo de uma paixão. Pelo contrário, é você ter uma paixão e não se escravizar por ela. Entendeu? É por aí? Exatamente assim. O conhecimento faz com que você vá se moldando a vontade de Deus, o que você entende como vontade de Deus, sabe? Nós não podemos usar desse conhecimento, Paulo disse isso, e dar ocasião à carne, ao meu eu, ao meu homem exterior, né? O que tem que ser mostrado, o que tem que aparecer para que essa salvação seja exposta é o nosso homem interior, aonde nós somos a imagem e a semelhança de Cristo, foi o que eu falei na terça-feira. Nossa imagem e semelhança tem que refletir quem? Cristo. Paulo disse que o nosso proceder, as nossas ações, tem que refletir Cristo. Cristo tem que ser visto através da nossa vida. E isso faz parte de uma salvação. É quando você entende, como Paulo disse, Paulo chegou a esse entendimento pleno. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tem, olha, Paulo, eu sou apaixonada pelas cartas de Paulo. Eu acho de uma inteligência, sabe? De um amadurecimento. Você vê que ele passou um período aprendendo e as pessoas hoje em dia não querem ter esse tempo, sabe? De aprendizado. As pessoas ouvem um tantinho e já acham que são mestres. E aí depois a gente começa a ver que foi tão fácil alguém seduzir, alguém levar para um outro rumo. Por quê? Porque não deu nem tempo de sofrer a metanoia. A transformação de pensamento, de entendimento, nem aconteceu. E a pessoa já se diz alguém intitulado, né? Para fazer algo em nome de Deus. Então a salvação requer um compromisso, sabe? A salvação requer um zelo a essa palavra, ao evangelho da graça de Deus. Não é de qualquer forma, não é de qualquer modo, senão nunca ninguém vai ser um de nós, se ver que em nós não se vê Cristo, não se vê essa transformação e essa salvação. Então é muito importante, amados, a gente ter um entendimento, a gente sofrer a metanoia, mas isso, como o caso dos dois fios que ele bem falou, tem que estar junto. Os fios não são para estarem desconectados. Você entende, mas não conhece. Senão se vendia um e outro e você fazia uma adaptação. Não, eles já vendem assim porque eles só podem ser usados assim. Se você desvencilhar aquilo, tem até outra finalidade. Mas aquela qual ele foi gerado, formado, feito, não, perdeu sua utilidade. Então é assim, um crente genuíno da graça de Deus. É um crente que tem uma visão de águia, sabe? É um olhar além, é uma maturidade, é uma experiência. E experiência, cada um tem a sua. Então, o que é que o Evangelho produz? O Evangelho produz esta metanoia,
esta renovação do entendimento, como Paulo disse. Mas transformai-vos. Os crentes querem transformar o mundo, querem transformar as pessoas. É a metamorfose exterior. Paulo diz, mas transformai-vos, transformar a maneira de pensar, renovar o seu entendimento, se ver com os olhos da águia sobrenatural, entendeu? Mudar a capacidade de reagir às intempéries da vida, não viver de forma circunstancial, mas entender que você foi colocado, você, e eu me dirijo ao homem espiritual, que está dentro de você, que não tem sexo, está usando este veículo aí, entendeu? Está usando o Fusca, mas poderia estar usando a Kombi, está usando o Chevrolet, mas poderia estar usando o Mitsubishi, não importa, o veículo nessa existência humana abençoada, ele não tem valor nenhum diante de Deus. Deus não me vê se eu sou moreno, se eu sou preto, azul, são coisas do homem, cogitam das coisas dos homens. Deus vê o espírito perfeito que está aí dentro, Deus vê o espírito que tem eternidade como ele tem, por isso, filho de peixe é peixinho, filho de leitão, de porco é uma porca ou um porquinho, e filho de Deus é deuses, com D minúsculo. Deus te vê um Deus com D minúsculo. Deus te vê um espírito perfeito com uma capacidade de executar aquilo que ele pensou, que ele se reuniu com o beneplácito da sua vontade e disse, espírito, você vai entrar dentro deste, você vai andar neste veículo. Assim como eu fui numa loja e disse, eu quero este veículo para me locomover, para que eu possa trabalhar. Foi o que Deus fez. Agora, este veículo meu, repito, ele não tem mais valor que a minha própria vida ou a vida da minha esposa. Então, para Deus, o que tem valor é o teu espírito. E que quando se revestiu desta matéria, e eu sei lá por quê, tudo o que você sabia da eternidade foi zerado, para você viver aqui e renovar o seu entendimento a cada dia. Ora, aquilo que eu pensava 2 meses atrás, já não penso mais da mesma forma. Por quê? Embora este veículo, este homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Então isto é metanoia, isto é ser um salvo. Salvo não é eu ter convicção daquilo que eu acreditava 2 anos atrás. Salvo é se eu analisar a minha vida hoje, ver o que eu vivia 2 anos atrás, pode ser mantido hoje. Se não for mantido, estamos prontos a mudar sempre para aquilo que for melhor. Se eu tratava minha esposa de forma errada e alguma coisa a feriu, a entristeceu, por que manter isso? Se a minha mente está renovada e eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. Então eu estou passível à mudança. Transformai-vos, baseado no Evangelho, no meu cotidiano, eu estou neste veículo para conduzi-la em segurança. Você consegue entender isso? É assim? É exatamente isso. E a responsabilidade é de cada um de nós. Sim. Sabe? Somos nós que conduzimos. Cada um é motorista do seu próprio veículo. E procure levar aqueles que vão na carona contigo em segurança. Não cortando minha esposa. Sabe por quê? Porque a qualquer momento o Pai dos Espíritos tira você da direção, este carro bate de frente, dá perda total e o Espírito volta. Enquanto é o motorista deste veículo, procure levar as pessoas que vai na sua companhia ou na sua carona seguro, tranquilos e diga a eles, comigo vocês estão sem temor do mal. Aí vamos dizer, ali está um salvo na mente, com um proceder e com entendimento e conhecimento andando paralelamente. Não há perigo de choque, não há perigo de incêndio, vai transmitir uma corrente perfeita para todos que o acompanham. Como eu dizia, essa condução é responsabilidade nossa. E quando nós carregamos esse compromisso de estarmos anunciando essa salvação,
essa metanoia, a graça de Deus, o poder que ela tem, que ela aconteceu aos judeus e ela se estende a todos nós. A salvação lá aconteceu na cruz, era um povo específico, mas a graça de Deus, ela reflete em nós até hoje, porque nós também fomos salvos na nossa mente. Se manifestou essa salvação, nós viemos salvos, mas teve um período para isso se manifestar, como teve em Paulo, né? E também outras pessoas ainda não alcançaram essa salvação. E a gente não pode dizer assim, não, esse não é, nunca vai ser, nunca será. Nós não sabemos, né? A nossa missão, a nossa responsabilidade é em falar, é em anunciar a graça de Deus. E aí cabe a cada um condutor da sua própria vida estar à frente, lidando com responsabilidade, guiando bem esse carro, deixando os demais companheiros que estão com ele em segurança, para que o caminho seja bom. Porque se o condutor não for habilitado, sabe? Se ele não for capacitado para conduzir aquele automóvel, aquele carro, é um perigo, amado. É um grande perigo para ele e para quem decide entrar naquele carro. A suma do que eu tenho vivido os últimos dias e o meu entendimento renovado é o seguinte: hoje pode ser o meu último dia na existência humana. Hoje, o Pai dos Espíritos, que não me disse a hora que eu iria sair da condução deste veículo, ele pode me tirar dessa direção, disso que você vê, deste invólucro, deste veículo chamado Geraldo, com um motor pulsando aqui dentro. O Pai dos Espíritos pode me tirar hoje. Como pode ser hoje, como pode ser amanhã, eu tenho dito a esta bela criatura, este belo veículo aqui, este Mitsubishi, esse carrão invocado por esse motorzão. Isso é minha bola, né? Eu tenho dito a ela, minha filha, eu posso partir hoje. Então eu quero fazer deste minha último convivência ao seu lado o melhor possível. Se você soubesse que Deus iria tirar o teu espírito e este veículo ia bater de frente, ia dar perda total, morte. Se você soubesse que Deus ia tirar o seu espírito logo mais 6 da tarde, você ficaria dentro desse quarto escuro com esse sol brilhando? Você ficaria reclamando da vida? Ou você iria sair para ver o mar, visitar um parente, fazer a sua melhor comida, botar a sua melhor roupa, porque você saberia que tudo ia ficar por aí e zero existência humana e você voltaria para a eternidade, onde tudo isso que os seus olhos estão vendo já não veriam mais? Como você não sabe, por que você não faz isso? Por que não aliviamos o nosso coração da ira, do ódio? Essas coisas que só vai adoecendo, enferrujando o motor. Porque falta em nós, sabe o quê? Renovação de entendimento. A gente acha que não tem que dar dízimo, não tem que batizar nas águas, não tem isso, não tem aquilo, é viver a graça. Sabe tudo. Não sabe como convém. Viver a graça é conhecer tudo isto e entender mais do que isso, que a minha convivência nesta terra humana está conduzindo um espírito que quer que eu usufrua o melhor de quem está na carona comigo. Este é o fundamento da vida. Não é disputa, não é guerra, não é isso, não é reclamar, não é chorar. Gente, vocês receberam a dádiva de sair da eternidade e vir aqui na terra dos viventes. E com os olhos físicos contemplar, olha como os humanos são cruéis, olha como eles são falsos, olha como eles têm ódio. Não, eu participo da natureza divina. E nesse olhar sobrenatural do Espírito, você encontra esta com este mesmo olhar, encontra aquele com o mesmo olhar, encontra aquele e diz, gente, vocês vieram da eternidade junto comigo. Vocês estão vendo como os demais homens que não têm o Espírito procedem? Não, vamos nos manter unidos, porque nós temos um time aqui, mas enquanto vivermos aqui, vamos viver aquilo que a eternidade colocou dentro do nosso coração.
é o respeito, é o amor mútuo, é a alegria, é o prazer de viver, embora com dificuldades. Isto é que falta em quem tem metanoia. Não é viver, como Paulo disse, ora, se a nossa esperança em Cristo se baseia apenas nas coisas dessa terra, somos os mais infelizes dos homens. Ele deu um grito, um brado, quando a sua carne estava ativada, ele disse, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, com a carne, disse ele, eu sou escravo do pecado, mas a metanoia chegou e ele disse, mas com o entendimento, sou escravo da lei de Deus. E aí, quando ele via as intempéries da vida, quando ele via as perseguições, sabe o que ele dizia? Timóteo, o que eu combati foi um bom combate. Já agora o meu corpo está sendo oferecido como libação. Mas fazer o quê? Se o reto juiz já me preparou a coroa da vida. Isto é metanoia, não é você se preocupar mais com o veículo do que quem o conduz. E você é o condutor da sua própria vida, não esqueça disso. É você quem dirige esse carro. E esse carro, ele tem que fazer manutenção, tá? Claro que não é um Mercedes-Benz. Esse carro, amados, ele tem que passar por manutenção, ele tem que ser verificado pneus, óleo para não bater o motor, ele tem que ter combustível, senão ele também não anda. Ele não sai do lugar. E aí tem mais, se você não cuidar desse carro, ele não passa na vistoria, você vai ser reprovado. Então é muito bom que a gente esteja atento a todos esses detalhes. Esse carro aqui já não vai passar na vistoria. Esse carro aqui tá meio avariado, eu não sei não. Tô achando que esse carro tá cheio de plástico, meu amado. Deixa eu ver aqui, em nome de Jesus, queima Satanás. Pô, Satanás não. Satanás. Duvido. Duvido. Você tá pensando em metanoia, mulher. Você, não sei não, esse carro tá... O carro tá revisado, já foi aprovado, trocou pneu. Por quem? Desculpa mesmo. O irmão Adalto falou 6 cilindros, não tem mais cilindro. O mais potente é 6, amado. Raquel, é 8 cilindros. Então foi 8. Raquel de Jesus, eu não sei não, tô achando que esse carro aqui tá batendo motor, hein? Sei não. Meus irmãos, metanoia. Ontem pensávamos de uma forma, queríamos tirar satisfação, queria brigar, queria ir para o ataque. Hoje, já amanhecemos tranquilo, já amanhecemos em paz, já olhamos o mundo pela janela da alma. É como aquele filho que estava longe e ele dizia, pequei contra ti, contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. Barbudo, sujo, fedorento, o que eu vou dizer? Quebrado, sem dinheiro nenhum. E os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura. Quando ele via, diz que Deus, o pai, na parábola, o ouvia ainda de longe, olhando ele pela janela da eternidade, conduzindo mal o teu veículo, mas aí dentro tem algo que é meu. Pai, quando chegou, disse ele, vamos recalcitar, vamos fazer uma pintura nova, vamos botar faróis novos, tira as sandálias, vamos botar um pneu aqui, Eagle Desert, vamos botar aqui um teto solar, porque o que está aí dentro é mais importante do que as avarias acontecidas pela vida. Ei, me ouça, é tempo de renovar a mente, é tempo de amar, de abrir o coração, de pedir perdão. É tempo de você amar as pessoas. É isso que o mundo está precisando. O mundo está cheio de teólogos da lei e o YouTube cheio de teólogos da graça. O que está faltando na lei e na graça é alguém que não se pegue tanto ao materialismo. Quanto mais preso à matéria, mais sofrimento você terá. Quanto mais espiritualidade num grau avançado, mais comunhão com o Pai. O Espírito ama, perdoa, porque o Espírito vive o amor ágape. E o amor ágape, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o verdadeiro entendimento da graça de Deus. O amor
é o vínculo da perfeição. Mas não é se apegar à matéria, porque a gente dobra a esquina, vai embora e fica tudo aí. E os filhos vendem a preço de banana. E a gente vai embora. A gente vai embora e fica aí o seu emprego que você defendeu a unhas e a dentes, prejudicando um, pisando em cima do outro, e o outro ocupa o seu lugar. A gente vai embora e fica aí a nossa casa que você suou para pagar e ainda está pagando. E os filhos vendem por preço de banana. A gente vai embora e a mulher fica aí. E aí, outro vem, porque a vida segue. Então, enquanto você tem oportunidade, ame o seu filho, ame a sua mulher, mas não ame as coisas para que as coisas não te dominem e você estrague a sua convivência na terra. É assim que eu penso. É assim que nós devemos agir. Amém. Então, eu creio que nós trouxemos mais um pouco de certeza, né, a muitos corações, pessoas que ainda têm dúvida. Então, acredite, você é salvo porque você sofreu a metanoia. Você hoje tem um novo entendimento. Sim. O seu entendimento ele foi renovado em Cristo Jesus. Mentes de Cristo.